Capítulo 299 Perdendo um braço. A caverna da água da lua tremia continuamente, e desta vez, era real. A caverna afundaria no fundo do rio e a única saída era a brilhante porta de cobre. Vocês vão primeiro. Zhao Feng, que estava mais perto da saída, deixou o mestre Yun e Biqiao saírem primeiro. Depois disso, ele bloqueou a saída com a gema de 3 flores de lótus. Zhao Feng, o que você pensa que está fazendo? O ladrão do leque voador tinha uma expressão sombria. A expressão do mestre Bi e do abutre de sangue mudou. Agora que Zhao Feng recebeu a fonte espiritual verdadeira do grande pirata da água da lua, sua força deve ter aumentado. Se ele realmente quisesse bloquear a saída, ele poderia usar o óleo espiritual de Deus e a gema de 3 flores de lótus para atrasar alguns deles. Este movimento foi muito feroz. Mesmo enquanto partia, ele ainda controlou a situação. Zhao Feng, o mestre já nos disse sua vontade de não nos tornarmos seu inimigo. Disse a bela mulher de vestes florida com medo e mostrando urgência. Com a caverna da água da lua afundando, mesmo as pessoas no reino espiritual verdadeiro não estavam confiantes de saírem totalmente ilesos. Por outro lado, Zhao Feng tinha a gema de 3 flores de lótus, que tinha uma forte defesa e podia voar. Zhao Feng, você pode ir tranquilamente. Não iremos atrás de você. Afirmou profundamente o ladrão do leque voador com uma expressão de mau humor. Embora eles não tivessem colocado as palavras do grande pirata da água da lua em seus corações, a situação atual não estava boa para eles. Se Zhao Feng insistisse em bloquear a saída, e usasse o óleo espiritual de Deus, os outros 2 especialistas do reino espiritual verdadeiro, teriam a chance de terminar com todos eles. Sim, Zhao Feng, este aqui tinha óleo, mas não reconheceu o Monte Tai. Por favor, deixe-nos viver. Disse o mestre Bi, derrotado. Quando o grande pirata da água da lua voltou à vida e disse-lhes sobre a armadilha oculta, ele havia entendido que ele havia perdido. Em termos de intrigas, ele e o abutre de sangue ruim foram enganados pelo grande pirata há 100 anos. Em termos de sabedoria, perderam para Zhao Feng. Em termos de controle, tanto quanto puderam ver, Zhao Feng o superou facilmente e até mesmo o grande pirata da água da lua o elogiou. Claro, o que era mais importante era a força de Zhao Feng. Mesmo que eu me junte com o mestre Bi, ainda seremos controlados pela sua linhagem ocular e seremos usados como lanças. Um sorriso amargo apareceu no rosto do abutre de sangue ruim. Os 2 perderam a coragem de lutar contra Zhao Feng. Enquanto o observavam de longe, viram as intenções da vontade do grande pirata da água da lua. Sendo uma figura lendária, como seria dito sobre sua sabedoria e visão. Neste momento, Zhao Feng estava em melhor situação, podendo avançar ou recuar quando quisesse. O óleo espiritual de Deus lançou uma fraca varredura com uma capacidade perceptiva. Ele tinha visto as mudanças emocionais e alterações no abutre de sangue ruim e no mestre Bi, bem como o ladrão do leque voador e a bela mulher não se importarem com o conselho de seu mestre. Vocês, saiam primeiro. Zhao Feng abriu caminho e deixou o mestre Bi, o abutre e seus grupos saírem. Sim, sim. O grupo sentiu como se fossem liberados das garras da morte e cruzaram a saída, deixando para trás o Zhao Feng que estava bloqueando os 2 últimos. Pirralho, não se engane, mesmo se você tiver a gema de 3 flores de lótus e o ki espiritual verdadeiro do mestre, você não poderá alcançar o reino espiritual verdadeiro em um curto período de tempo, então você definitivamente não é meu oponente. Disse o ladrão do leque voador vagamente. Em termos de combate, ele não tinha medo de Zhao Feng e acreditava que ele tinha 80 a 90% de chance de vencer. No entanto, o problema era que a caverna da lua da água estava desmoronando e, se caísse, todos eles seriam enterrados aqui nas profundezas do rio. Por causa do pirata da água da lua, eu deixarei uma saída para vocês. A gema de lótus embaixo dos pés de Zhao Feng piscou e o levou pela saída.
H.U. Só então o ladrão do leque voador e a bela mulher deixaram escapar um suspiro de alívio. Se Zhao Feng realmente quisesse bloquear a saída, ele poderia bloquear por uma dezena de respiração, isso devido ao óleo espiritual de Deus e a gema de 3 flores de lótus. E então, quando a caverna da água da lua desmoronasse, os dois provavelmente morreriam. Chua. No momento seguinte, Zhao Feng apareceu nas margens do rio. A porta de cobre continha uma matriz de teletransporte de curta distância e as estudando, Zhao Feng obviamente sabia disso. Portanto, se quisesse, ele poderia prender o ladrão do leque voador e a bela mulher dentro até o último momento. Chua chua. O ladrão do leque voador e a bela mulher de vestes florida logo apareceram na margem do rio. As pessoas que passaram pela saída já chegaram. Mestre Biqiao e o abutre de sangue ruim estavam todos presentes. Zhao Feng, você não é um sucessor da seita demoníaca das 100 flores e ousou levar os itens do meu mestre. Entregue a gema de 3 flores de lótus e tudo mais, depois aleije seu próprio cultivo, e eu vou deixá-lo viver. Depois de escapar, a expressão do ladrão do leque voador tornou-se sombria. Desdém apareceu no rosto de Zhao Feng. Ele já esperava por esta situação, mas não os matou devido ao grande pirata da água da lua. Todos, por favor, saiam. A gema de lótus sob os pés de Zhao Feng brilhou e uma linha de luz de 3 cores voou para o ladrão do leque voador. Ele não gostava de insultar os outros. Se eles querem uma briga, então que seja. Relâmpagos percorreram o corpo de Zhao Feng enquanto o trovão soou no ar. Tendo convertido 50 a 60% de sua força verdadeira para o que de meio passo do que espiritual verdadeiro, o uso da herança do relâmpago por Zhao Feng atingiu um nível totalmente novo. O poder que o engloba era comparável ao anel de relâmpago. Isso significava que ele estava desencadeando o anel de relâmpago em cada momento e era ainda mais poderoso do que antes. E esse poder varreu em direção ao ladrão do leque voador e da bela mulher. A bela mulher, instantaneamente, caiu fraca no chão, perdendo sua força de combate. O ladrão do leque voador rugiu furiosamente quando acenou com o leque de pêssego da lua imortal, enviando poderosas ondulações, em alta velocidade, que cortaram as árvores próximas. Bum! 2 poderosas forças se chocaram e entrelaçaram no ar e no rio. O choque entre Zhao Feng e o ladrão do leque voador criou uma onda de alguns metros de altura, era realmente magnífica. Mestre Bi e o abutre de sangue ruim que estavam na proximidade ficaram sem palavras. A força que Zhao Feng exibiu agora era completamente comparável ao rank humano verdadeiro. O que de meio passo do que espiritual verdadeiro é realmente diferente da força verdadeira comum. Todo o primeiro andar da herança do relâmpago foi usado. Zhao Feng assentiu com a cabeça. Claro, quando ele atacou, ele ainda precisou fundir seu poder de linhagem, já que a força do ladrão do leque voador era muito mais forte do que a de um especialista do rank humano verdadeiro. Bola de relâmpago. Uma bola de relâmpagos, de aproximadamente 1,5 pé de diâmetro, começou a se condensar na palma de Zhao Feng e imediatamente foi atirada no ladrão do leque voador. O ladrão do leque voador cerrou os dentes e contra-atacou, mas sem proveito. Em termos de poder ofensivo, ele tinha o leque de pêssego da lua imortal e obviamente era mais forte do que Zhao Feng. No entanto, Zhao Feng possuía a gema de 3 flores de lótus, cujo poderoso poder defensivo e as habilidades de apoio o contrariava. Dos 4 tesouros da água da lua, a gema de 3 flores de lótus tinha o valor mais alto e neutralizou perfeitamente o leque de pêssego da lua imortal. Merda, meu leque de pêssego da lua imortal ainda não foi refinado, então eu não posso usar sua força total. O cultivo e o poder de batalha do ladrão do leque voador ultrapassaram os dos especialistas normais do reino espiritual verdadeiro, mas ele ainda não conseguia lidar com Zhao Feng. Uma vez que ele se aproximasse demais, o perfume lançado pela Lotus faria com que ele ficasse cansado.
À medida que a batalha continuava, Zhao Feng se acostumou e ficou mais habilidoso com o uso da gema de 3 flores de lótus. Embora a gema de lótus não tivesse nenhuma capacidade ofensiva, ela lhe deu uma melhor defesa e movimento. Mesmo que ele use um poder semelhante ao do nível do reino espiritual verdadeiro e possa combater o ladrão do leque voador confiando em sua gema de 3 flores de lótus, seu cultivo real está apenas no meio passo do reino espiritual verdadeiro e não pode absorver rapidamente o yuan dos céus e da terra, portanto, ele não poderá durar por muito tempo. Disse Mestre Bi pensativo. O uso de energia de um nível diferente, embora raramente visto, não pode ser usado por muito tempo. No entanto, a situação de Zhao Feng era algo diferente. O poder de sua linhagem poderia aumentar seu poder de batalha e o óleo espiritual de Deus poderia bloquear as falhas do ladrão do leque voador. Este foi o ponto-chave. Dentro do Dantian de Zhao Feng estava a fonte espiritual verdadeiro do grande ladrão da água da lua e quando sua energia estava baixa, um pouco de energia dessa fonte infiltraria em seu corpo. Portanto, a resistência de Zhao Feng era muito mais forte do que se imaginava. Depois de lutar por um tempo, era o ladrão do leque voador que estava cansado pelo aroma hipnótico. Uma oportunidade. Uma luz fria brilhou nos olhos de Zhao Feng. Shua! Uma luz de 3 cores piscou e Zhao Feng apareceu na frente do bandido do leque voador enquanto aumentava a quantidade de perfume hipnótico liberado. Você? O ladrão do leque voador estava prestes a atacar, mas parou abruptamente quando viu um frio óleo azul claro. Seu coração estremeceu e imediatamente lutou para resistir. Um poder incomum formou a partir de energia mental e incessantemente puxou sua consciência. Em circunstâncias normais, ele seria capaz de resistir. No entanto, após essa luta, ele estava cansado devido ao perfume hipnótico. Sob essa curta distância, Zhao Feng abriu o óleo espiritual de Deus e o puxou para a prisão de energia mental. Numa dimensão de gelo azul. O ladrão do leque voador foi amarrado por uma corrente elétrica neste mundo gelado. Você? Como isso é possível? O ladrão do leque voador lutou e finalmente começou a entrar em pânico. Com a versão atualizada do óleo espiritual de Deus, 10 horas na dimensão de energia mental era apenas uma respiração no mundo exterior. No mundo real, uma respiração de tempo se passou. O ladrão do leque voador lutou e finalmente conseguiu escapar da prisão de energia mental. Shua! Um arco de relâmpago caiu nele. Ah! O ladrão do leque voador que acabou de acordar, gritou. Seu braço direito foi cortado por Zhao Feng, e o sangue se espalhou por toda parte. Naquela única respiração de tempo, o vencedor foi decidido. Cabelos, uma respiração de tempo equivale a mais ou menos 5 segundos. Neste momento, o ladrão do leque voador estava fraco, desamparado e havia perdido o braço direito. Mestre Bi e o abutre de sangue ruim, que estavam assistindo, respiravam friamente enquanto seus corações pulsavam freneticamente. Este jovem é muito aterrorizante. Os dois trocaram olhares e sentiram sorte de não terem se tornado inimigos de Zhao Feng e só permaneceram de lado, assistindo. Mestre Bi não podia deixar de lembrar o que o grande pirata da água da lua havia contado a seus 2 discípulos. De acordo com ele, eles não deveriam se tornar inimigos desse jovem e sim, o melhor a ser feito era se tornarem seus servos. E como resultado, o ladrão do leque voador foi a pessoa que perdeu. O grande pirata da água da lua é realmente digno de ser uma figura lendária. Ele pode ver o futuro à frente, pensou Mestre Bi. Neste momento, ele começou a entender o aviso que o grande pirata da água da lua havia dado. Pirralho, a seita demoníaca das 100 flores não vai te deixar vivo. O ladrão do leque voador uivou e voou para longe. Ele desistiu do braço e pegou a bela mulher de vestes florida e correu. A bela mulher de vestes florida estava cheia de arrependimento enquanto pensava na sabedoria de seu mestre. Porque eles não apenas ouviram sua vontade e conselho.